Irmãs e irmãos, há uma pergunta que será necessário fazer antes de qualquer coisa. Os nossos sentidos estão preparados para a experiência do perceber e ver a Deus atuando e acontecendo no cotidiano hoje? Esta pergunta, ela é e brota justamente de uma tensão que vivemos no mundo atual. A pressa, a aceleração, o peso da vida e a dispersão. 3 palavras são fundamentais: desacelerar, leveza e atenção. Sem um desacelerar da vida, do corpo, uma nova relação com o tempo e com o espaço, sem buscar essa leveza e compreender que a presença de Cristo deve ser, da sua palavra, deve ser esse lugar de descanso, e sem colocar a atenção no que é essencial no cotidiano, no dia a dia, nós continuaremos vagando pelo mundo, às apalpadelas, buscando lugares, experiências e coisas, pessoas que sejam para nós significantes. Porém, se não entendermos que o verdadeiro significado da nossa vida está em Cristo, de nada adianta continuar apressado, pesado e desorientado. Por isso, qualquer parada que fizermos para colocar a atenção, colocar o olhar, colocar os sentidos para passear, como diria o Ben Alves, é preciso levar os sentidos para passear, ou seja, é preciso que os sentidos percebam, vejam, enxerguem, sintam, cheirem, toquem. A gente vai viver qualquer vida e a gente vai se acostumar com qualquer vida. Por isso é fundamental que, ao levar os sentidos para passear, meu olhar olhe, o meu toque, toque, o meu ouvido ouça, o meu paladar sinta, experimente. E assim a gente possa ir colocando todo o nosso corpo em oração. A oração pede corporalidade. Ao mesmo tempo em que, quando silenciamos e paramos um pouco, a gente habita a casa da gente outra vez. A sensação que dá é que vivemos muitas vezes dispersos, pesados e desatentos, e a casa da gente fica vazia, sendo ocupada por vários inquilinos e invasores. Nossa casa interior. Por isso, Pablo Dors, que é um padre diocesano espanhol, vai dizer: não há arma mais eficaz que a atenção. Quando eu paro, minhas irmãs e meus irmãos, para silenciar, para orar, eu coloco a atenção no ponto central da minha vida. E por isso, a arma mais eficaz para os dias atuais é a atenção. O Papa Bento XVI reescreveu ou escreveu novos 7 pecados capitais. E o primeiro deles é justamente a pressa. Ele diz que a pressa impede a gente ver e escutar a Deus no cotidiano. Por isso, sim, o cotidiano é lugar da manifestação de Deus, é lugar do encontro de Deus com Deus, é lugar de percepção profunda desse Deus que se faz dom. Agora, é necessário que eu tome consciência também que, ao invés de eu ir para fora a todo instante, eu possa voltar a entrar dentro de mim mesmo. Por quê? Diz Santo Agostinho: é no coração do homem que habita a verdade. Muitas vezes, como Santo Agostinho apontou, a gente vive buscando Jesus fora e ele já está dentro. Papa Francisco diria: ele nos antecede, ele chega por primeiro. Por isso, o silêncio e a oração são para nós essa experiência profunda de reabitar a própria casa, a própria existência, de participar da própria vida, de assumir, não é? E reconduzir a vida ao que é essencial. É preciso, sim, mobilizar os sentidos, como diria Santo Inácio de Loyola. Veja bem, mobilizar os sentidos. Pegar os meus sentidos naturais, mobilizá-los para que percebamos que eles são portas e janelas de entrada no mundo. As pessoas e a realidade entrarão em minha vida a partir dos meus sentidos. O ponto de partida da oração cristã é o encontro com a pessoa de Jesus. É uma pessoa que se encarnou, que viveu os seus sentidos, os 5 sentidos naturais. E por isso que, quando ele rezava, ele chorava, ele suava sangue, ele ficava triste.
Por isso que ele sofreu, por isso que ele sentia a força do mundo em cima dele e o peso de toda a desobediência, de todo o sofrimento que habitava o mundo naquele tempo, porque ele estava atento, o seu corpo estava desperto. Ou seja, Jesus não fugiu do cotidiano, Jesus abraçou o seu cotidiano. O cardeal Tolentino vai dizer que é preciso abraçar a vida como ela é, como ela aparece para mim. Por quê? Porque Jesus decidiu abraçar a nossa humanidade. E nós queremos, às vezes, viver uma santidade que foge do mundo, que foge do corpo. E ele diz, não, está errado. Precisamos abraçar o nosso cotidiano. Precisamos abraçar a nossa corporeidade. Precisamos abraçar a nossa realidade. Precisamos abraçar os apelos que brotam do nosso corpo. Porque esta é a nossa vida. Esta é a nossa realidade. Irmãs e irmãos, precisamos colocar a atenção naquilo que é central, que é essencial. Precisamos focar a vida no silêncio que nos habita, na presença que nos habita, para que cresçamos e melhoremos a nossa relação de capacidade de perceber esse Deus no meio de nós. Esse Deus que se relaciona comigo, com os outros e com o próprio mundo. Como diria Papa Francisco, tudo está interligado. Por isso, é preciso estar atentos de que, numa manhã de oração, numa oração singela de cada dia, eu possa tirar essas pesadas tintas que foram colocadas sobre a minha percepção. Parece que cada dia a gente passa uma camada de tinta sobre o olhar, sobre o ouvir, sobre o paladar, sobre o tocar, e a gente vai ficando bloqueado, a gente vai ficando tapado, a gente vai perdendo a capacidade de empatia, e a gente vai vivendo cada vez mais aceleradamente, pesadamente e desatentamente. Peçamos o Espírito de Deus. Sem esse Espírito que nos ajuda a orar, não sabemos orar como convém, diria São Paulo em Romanos 8. É Ele quem vem em socorro. É Ele quem desperta em nós a oração. É Ele quem ora em nós com gemidos inefáveis. E outra coisa, é preciso lembrar que a alma precisa de tempo. A alma precisa de descanso. A alma precisa diminuir a velocidade. Porque a própria velocidade desperta, dificulta em perceber o sentido da vida. Eu não posso me lançar na vida como se fosse a vida dada e eu fico correndo atrás dela. Pelo contrário, mas sou eu quem construo a minha vida. Sou eu quem construo a minha realidade. Sou eu quem posso decidir pelo meu cotidiano. Claro, já temos o peso normal do cotidiano, mas é neste peso do dia a dia, na repetição, no cotidiano, que Deus vai se manifestar. Tudo que acontece rápido demais, a gente perde a essência, a gente perde o sabor. E a gente perde o significado daquilo que aconteceu. Porque a pressa tira o foco do nosso olhar. Irmãos e irmãs, deixemos que a nossa oração, como diria o Hermann Hesse, grande autor, dizia, abre aspas, a minha oração em cada dia é que eu seja verdadeiro com o meu mundo interior, que não fique atrofiado, fecha aspas. Por isso, orar é nos preparar para viver o cotidiano com mais qualidade. Orar é sair ao mundo, no mundo, e dizer, eu estou pronto para viver. Eu sei da sua dor, eu sou empático a você, e eu vejo Deus acontecendo na repetição das coisas, na singeleza das coisas que acontecem. A pressa me tira a possibilidade de enxergar Deus amando, de enxergar Deus salvando, de enxergar Deus cuidando, de enxergar Deus criando. Por isso, peçamos a graça, irmãos e irmãs, de que percebamos que a verdadeira vida cristã inaciana, ela passa por uma nova relação comigo mesmo, com o outro e com Deus. A pergunta é, a que Deus eu estou rezando? Porque às vezes a ideia que eu tenho de Deus, ela é contrária a tudo isso que eu estou dizendo. É um Deus carrasco, é um Deus distante, é um Deus opressor, é um Deus que só é juiz, é um Deus que não é misericórdia, que não é compaixão, que não é amor, que não é presença, que não se encarnou, que não conhece de vida, que não conhece de ser humano. E o nosso Deus, o Deus de Jesus Cristo, é esse Deus que nos dá colo. Venham a mim, descansem. Venham a mim, fiquem comigo. Vivam a minha vida, participem da vida comigo. Repito, a alma precisa de lugar.
A alma precisa de descanso. E o melhor lugar para ela descansar é o silêncio e a oração. Deus nos abençoe e não tenhamos medo de buscar o cotidiano, de silenciar, de participar de mais manhãs de oração, de retiros, e não esquecer de fazer a sua oração pessoal sempre que der. Um abraço e sigamos buscando essa presença de Cristo em nossa vida, hoje e sempre. Amém.